Muito bem, vamos para o domingo. Domingo, o título é A Importância da Imersão na Palavra. Versículo é Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Deixa eu ler aqui na página 20, o segundo parágrafo, que fala um pouco sobre a imersão na palavra. No viver da igreja, devemos vivenciar a esfera da imersão na palavra, significando que a palavra deve conduzir nossos atos. Se nos afastarmos dessa esfera, seremos influenciados pelas impurezas e imoralidades do mundo e ficaremos vulneráveis às concupiscências da carne. Como exemplo, citamos a pornografia, que acaba tornando-se um vício, a qual é tão sutil a ponto de parecer que ninguém sabe nem vê, mas nosso Deus vê tudo e um dia julgará essas questões. Sim, nós ganhamos a graça de Deus, mas se vacilarmos, toda a graça que ganhamos vazará. Irmãos, pratiquemos a imersão na palavra, porque essa prática encherá nossa mente com a graça de Deus e nos livrará dos desejos pecaminosos da carne. Por quê, irmãos? Porque quando você está imergindo na palavra, seja na palavra que você ouviu há muito tempo, isso não é algo novo, irmãos. Há muito tempo, principalmente o irmão Miguel Mali falava que toda vez que nós ouvimos uma mensagem, ou lemos a Bíblia, ou um livro espiritual, nós deveríamos parar e orar ao Senhor as palavras que nós ouvimos. Isso vai nos ajudar a receber o encargo que nós lemos ou que nós ouvimos, a entender melhor, e isso vai ajudar a ruminar essa palavra para que o Senhor nos dê mais luz quando nós estivermos orando. Muitas vezes a palavra é para nós, às vezes você ouve a palavra e pensa, essa palavra é boa para aquele irmão, essa palavra é boa para aquela irmã. A palavra é para você, é para mim. Então quando nós oramos ao Senhor, isso, irmãos, é uma forma de imersão para quê? Para que essa palavra, o Senhor traga mais luz para nós. Então, quando você está muitas vezes orando, lendo, repetindo, lembrando, ruminando, decorando alguns versículos, algo que você ouviu, que você gostou, que aquilo te tocou, isso faz com que a sua mente seja posta no Espírito. E quando a sua mente é posta no Espírito, isso dá para a vida e paz. Mas quando a mente, irmãos, ela não está no Espírito, ela vai sempre pender para a carne. E o resultado é a morte. No versículo 3 de Efésios 5, Paulo, nos versículos 1 e 2, ele falou sobre imitar a Deus e andar em amor. E aí no versículo 3 ele diz assim, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Versículo 4, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Quando você está louvando o Senhor, às vezes você está indo trabalhar, está no seu carro. Você pode não conseguir orar ali, mas você pode dar graças ao Senhor. Às vezes você decorou um versículo, ou você leu o alimento diário de manhã, você gostou de uma parte, você vai ruminando isso. Você vai ruminando, por exemplo, o versículo da leitura bíblica. Tudo isso, irmãos, faz com que a nossa mente permaneça no Espírito, recebendo o que é de Deus, a palavra de Deus, e vai emergindo na palavra, de modo que essa palavra se torne parte de nós. No versículo 4, quando ele falou de chocarrice, muitas vezes, irmãos, isso acontece entre nós. O que é chocarrice? É brincadeira maliciosa, que o Alimento Diário está tratando sobre isso. Conversação torpe, conversação obscena, imoral, palavra vã, coisas pecaminosas. Isso, irmãos, muitas vezes, isso principalmente entre os jovens, acontece. Essa questão da pornografia, todas essas coisas, irmãos, nos afastam de Deus, nos afastam de ter um viver santo. E quando nós não temos um viver santo, nós não vemos a Deus. Lembra do que eu falei no sábado, dessa ligação com Deus, de modo que você receba o que Deus é? Porque muitos, e isso infelizmente eu tenho que citar novamente, acontece com muitos jovens, porque muitos não conseguem ter uma comunhão saudável com o Senhor, ouvir o Senhor, receber luz, porque não tem uma vida santa, uma vida que se aparta
dessas coisas. Essas coisas atrapalham a nossa comunhão com Deus, irmãos, porque Deus é santo. Eu vou continuar lendo, agora eu vou ler o terceiro parágrafo da página 20. Precisamos ter especial cuidado com a fornicação. Deixa eu fazer um parênteses, para ficar bem claro. Adultério é quando há relação sexual fora do casamento. Então, o homem tem relação com alguém que não é sua esposa, ou a mulher tem relação com alguém que não é seu marido. Isso é adultério. Fornicação é a mesma coisa, mas fornicação acontece fora do casamento. Você ainda não é casado, e aí você tem relação sexual ilícita. Essas coisas, não tem como. Mais uma vez entra naquela situação de nós nos enganarmos. Tem uma frase que minha avó dizia: tampar o sol com a peneira. Não adianta enganar a si mesmo. Adultério, fornicação, essas coisas, se você quer reinar com Cristo, essas coisas, elas atrapalham, elas tiram você do caminho. Então vou ler agora o terceiro parágrafo, página 20. Precisamos ter especial cuidado com a fornicação, pois nada pode causar mais dano à vida espiritual de alguém do que esse tipo de imoralidade. O apóstolo Paulo orientava seu jovem cooperador Timóteo a relacionar-se com irmãos e irmãs com cuidado e pureza, como lemos, 1 Timóteo 5, versículos 1 e 2. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. No viver da igreja, quando lidamos com alguém do sexo oposto, devemos usar de muita pureza, de preferência em local aberto e com uma terceira pessoa junto. Agora, veja o versículo 5. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Veja, irmãos, qual é a interpretação muitas vezes errada que muitas pessoas fazem? Que uma vida que não é santa vai fazer você perder a salvação. Se fosse assim, Paulo falaria isso aqui. Ele diria que nenhum incontinente, impuro, avarento, que é a idolatria, será salvo, terá a vida eterna. Mas ele não diz isso. E é aí que entra a confusão com aqueles que pregam que a salvação se perde. Eles não entendem o reino milenar, que é um lugar em que os cristãos vão receber galardão ou disciplina. Então, os que vão receber galardão, eles vão receber herança. Por isso se fala de herdar a vida eterna. No reino você está herdando a vida eterna. Agora, aqueles que não tiverem essa herança vão sofrer no choro e ranger de dentes. Mas vão herdar a vida eterna quando a nova Jerusalém chegar, o novo céu e a nova terra. Então, eu pontuo essas coisas, irmãos, para não haver dúvidas. Então, voltando para o encargo aqui de Efésios 5, você percebe, incontinente aqui significa imoral. E não é uma pessoa que, às vezes, cometeu um ato de imoralidade. É alguém que insiste em ser imoral. Por isso ele é incontinente. É a vida que ele escolheu. Essa pessoa não vai herdar o reino milenar. Quer dizer, não vai entrar, não vai ser vencedor. Aqui ele cita a avareza e relaciona a avareza com idolatria. Eu já ouvi muitos irmãos, porque não querem ofertar. Eles dizem assim: não, mas na Bíblia, no Novo Testamento não fala nada sobre dízimo, sobre oferta. Aí você vai ver, não é que ele tem dúvida sobre se fala, se não fala, qual é o que deve ser feito. É que no coração ele ama demais o dinheiro, ele não quer ofertar. Irmãos, quando nós temos isso no nosso coração, isso é avareza, irmãos. Avareza é idolatria. Qual Deus você está servindo? O Deus das riquezas. Satanás, ele não consegue nos fazer ajoelhar perante ele diretamente, adorá-lo. Nenhum filho de Deus vai fazer isso. Então, o que ele faz? Se você se lembrar, uma das tentações, das 3 tentações sobre o Senhor Jesus, uma delas, ele falou para o Senhor: olha, está aqui a glória de todo mundo. Eu te dou, se você prostrado me adorar. Qual foi a resposta do Senhor? Ele diz: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto.
O que significa, irmãos? Que muitas vezes Satanás quer nos prostrar diante dele através das riquezas e da glória desse mundo. É nessa hora que nós precisamos nos lembrar, é só a Deus que eu me prostro, é só a Ele que eu adoro. Infelizmente, muitos irmãos se perderam. Paulo, inclusive, ele fala isso para Timóteo. Muitos irmãos se perderam por amar ao dinheiro. Não é problema você ter o dinheiro, porque o dinheiro é algo que Deus te dá. O problema, irmãos, é essa tentação, quando você se prostra por causa das riquezas. Quando você é avarento, você já está praticando a idolatria. Bom, infelizmente não dá para falar mais sobre isso. Versículo 6, voltando para Efésios 5. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Para encerrar, irmãos, até por causa do tempo, para entender bem também esse versículo 6, eu vou ler na página 21, o penúltimo e o último parágrafo. Por isso, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Palavras vãs são palavras vazias, sem realidade. Os filhos da desobediência são os que vivem segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua neles. Esse tipo de viver atrai a ira de Deus. Então, fazer um parênteses aqui antes de começar o último parágrafo. O Senhor fala em Romanos que todos serão julgados pela verdade. Então, quando se fala de palavra vã, é exatamente o que nós falamos no começo, se não me engano foi no começo dessa semana ou na semana passada. Satanás, ele aproveita todo o vazio que há em nós para semear a sua mentira. Só que essa mentira que ele está semeando, irmão, parece verdade. Então, Paulo fala no capítulo 4 de Efésios sobre nós não andarmos na vaidade dos nossos pensamentos. Se o seu pensamento, se a sua mente está vazia, Satanás vai colocar um monte de coisa vã para você se ligar nelas, para você se afastar de Deus. O que nós precisamos é cada vez mais imergir na palavra, a palavra de Deus, sabe, irmãos? É colocar nossa mente no Espírito. Isso vai nos encher com a verdade. Isso não vai deixar brecha para Satanás nos enganar. Último parágrafo, página 21. No mundo estamos cercados de pessoas imorais, mas nosso Senhor Jesus orou a Deus para nos guardar do mal, a fim de vivermos em seu amor. João 17, do 15 ao 18. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Nós queremos somente a verdade, e a palavra do Senhor é a verdade. Quem tem a verdade não se envolve com falsidade. Então, irmãos, eu vou encerrar por aqui, por causa do tempo. Que o Senhor te abençoe. Leia novamente. Sábado, domingo está muito rico. Leia os versículos, ore, leia os versículos. Rumine essa palavra. Deixe o Senhor falar com você. Você vai perceber muita luz para extrair dessas palavras. Que o Senhor te abençoe grandemente. Nós estamos colocando essas gravações no YouTube da igreja que está em Ribeirão Preto. Só você acessar na parte de vídeos. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.